Vamos lá, gente, para mais uma videoaula. Essa aula 4, né? Deixa eu ver se é aula 4 hoje. Hoje eu acho que hoje é aula 4, sim, né? Aula 4, estamos na aulinha 4, né? Essa aula 4 é o que eu chamo da aula fraternal, é a aula dos irmãos. Acabamos de ver os comandos Philip e Chamfer, os dois irmãos, né? Agora vamos ver mais dois irmãos, os comandos copy e move. Vamos começar com o comando copy, ok? Seguindo a nossa revisão, o comando copy é meio óbvio, ele vai copiar um ou mais elementos selecionados, né? Sim, vamos ver como é que funciona? Bem, vou fazer um círculo qualquer aqui. Digamos que eu queira copiar esse círculo aleatoriamente, tá? Na minha tela preta. Como é que eu faria? Como é que eu faria isso? Bem, primeira coisa, se eu quero copiar, eu vou utilizar o comando copy, né, gente? Mas antes, nós vamos fazer um esqueminha aqui, tá? É mais uma dica para vocês. Eu não lembro se eu já dei essa dica, tá? Mas eu vou dar de novo, de qualquer forma. Bem, quando vocês querem apagar alguma coisa, como é que vocês fazem? Selecionam e deletam. Correto? Correto. Apagou, apagou. Né? E vocês sabem que quando dou um delete, na verdade eu estou executando o comando erase. Está aqui, ó, erase one found. Então, ele apagou um elemento, ele encontrou um elemento para ser apagado. Ok? Beleza, né? O comando erase, assim como o comando copy, comando move e outros comandos, são comandos de modificação, tá, gente? E eles são mais ágeis se você selecionar antes. Querem ver? Olha só. Se eu seleciono antes aquilo que eu quero copiar, eu seleciono, digito CO, Enter, e ele entra ali, ó. Vamos ler? Vamos estudar o comando? Olha só, vou ler aqui, ó. Copy, né? Posso ler aqui na configuração atual, né? Então, olha só, CO, Enter, ele diz aqui, ó, comando copy, one found. Então, ele achou, ele identificou um, então é em um elemento que ele está aplicando o comando copy, ok? E aí, na sequência, ele me pede ponto base. Bem, aí já a operacionalização do comando. Ok? De qualquer forma, ele aplicou apenas para aquele elemento que eu selecionei o comando copy. Isso. Já se eu entro com o comando copy antes de selecionar, olha só, CO Enter. Olha o que ele vai perguntar. Ele pergunta, ó, entrou o comando copy, beleza, né? CO copy, beleza. Aí selecione objetos. Beleza, selecionar lá. Então vou selecionar. Selecionei. Depois que eu seleciono, olha só. Ele disse aqui, ó, que encontrou um elemento. Tá vendo? Encontrou o meu círculo, beleza. Mas ele continua pedindo que eu selecione elementos. Que ele não sabe se eu quero selecionar mais ou não. Ele me dá essa possibilidade de selecionar caso eu tivesse mais elementos aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, sei lá. Eu poderia selecionar todos eles, tá? Mas digamos que não é o caso. Não quero selecionar mais nada. O que eu tenho que fazer? Enter. Resumindo, eu poderia simplesmente ter selecionado antes e dado CO, Enter, ou se quiser demorar mais, e ninguém quer isso, mas só para exemplificar, poderia dar um CO, Enter, aí ele pede para selecionar elemento, Enter, né? Seleciono, e aí eu tenho que dar um Enter para dizer que eu não quero selecionar mais elemento. Então faço mais um trabalho, né? De graça, assim, sem necessidade alguma. Então, gente, para todos esses comandos de modificação, tá? Erase, copy, move, que nós iremos ver na sequência, eu sempre recomendo, selecionem antes de aplicar o comando, tá? Vai ser bem mais ágil, ok? Na maioria dos comandos de modificação, na verdade, você pode fazer isso, tá bom? Então, olha só, selecione, CO, Enter, e agora vamos estudar o comando. Ele pede aqui para eu specify base point. Então, para que eu especifique um ponto de base. Esse ponto de base, gente, pode ser qualquer ponto. Esse ponto pode ser um ponto ou snap do meu elemento, ou pode ser um ponto qualquer na tela preta, tá? Tanto faz. Então, eu vou clicar aqui num ponto qualquer na tela preta e olha só o que acontece. O que eu quero que vocês observem, gente, é que esse ponto é um ponto base em relação à cópia, né? Ali eu tenho o original
e observem que a cópia, a proporção entre ponto base e objeto se mantém a mesma. Tá vendo? Bem, caso eu queira criar uma cópia, é só clicar. Cliquei. Observe que o comando copy, depois que eu clico, ele continua ativo, né, com a opção de cópias múltiplas. É só sair clicando, então, caso eu queira criar mais cópias. E olha só, e vai fazendo cópias de montão, né, gente? Só sair clicando aí loucamente. Não quero mais criar cópias loucamente, quero finalizar o comando, aí sim eu dou Enter, tá? Nesse momento eu poderia selecionar, ou selecionar mais, né? Vou selecionar tudo agora, olha só que bonito, né? Posso selecionar mais ainda. Acho que eu vou travar o computador fazendo isso, ó. Tá vendo? Já tá travando a minha placa de vídeo. Não é bom vocês fazerem esse troço não, tá, gente? Eu me arrependi de ter feito. Beleza, qualquer coisa eu vou finalizar aqui. É só para mostrar a vocês que é possível fazer, tá? Tranquilo? Vou apagar tudo isso aqui com Ctrl A Delete. Antes que ele trave. Eu não quero que ele trave. E eu acho que ele deu uma travadinha. Eu acho que ele deu uma leve travadinha. Não devia ter feito isso. Serve para vocês. Não tentem isso em casa, crianças. Vou tomar uma aguinha aqui para ver se ele volta. Acho que ele voltou. Voltou. Eu tinha feito 194.208 círculos. Círculo demais, né? Beleza. Então o comando copy é relativamente simples, tá? O que pode dificultar um pouco é você fazer uma cópia com objetivo específico, né? Tendo um ponto em específico que você queira chegar. Como assim? Nesse exemplo aqui, ó, vamos imaginar que isso aqui é o doce de um pirulito, né? O docinho, a parte, né, do confeito ali. E você tem aqui os palitinhos, né? Vou fazer o filtro, deixar bonito. O filtro aqui, ele tá, não sei porquê, gente. Beleza. Fazer alguns palitinhos aqui aleatórios, tá, gente? Tamanhos aleatórios aqui, ó, diferentes, beleza? Uns menores, outros maiores, mas de qualquer forma eu quero que o pirulito, né, o docinho do pirulito, fique assim aqui em cima, né, dos pauzinhos, ok? Nesse caso, eu não é um ponto aleatório, né? Se eu der um CO e clicar aqui mais ou menos, olha só, não é isso que vai fazer com que eu tenha, né? Nossa, ia ficar no olho, né? No olho vocês sabem que não pode, né? Não tem como pegar um ponto preciso. Nesse caso em específico, gente, eu tenho que ter um ponto base definido para atender as minhas especificações, né? Nesse caso, o ponto necessário, o ponto snap necessário, nesse caso, é o quadrante inferior direito. Pois pensa, se eu quero ter, né, algo aqui, ó, em todos eles, não vou desenhar em tudo, tá, gente? O ponto que é comum a todos eles seria essa base aqui, ó. No caso aqui, o quadrante inferior dessa circunferência aqui, né? Lembrando que a circunferência seria essa aqui, né, gente? Seria essa circunferência aqui. Então, seria esse quadrante inferior dela aqui. Beleza? Então, vamos lá. Seleciono antes, aquela dica, né? CO, Enter. Quadrante inferior. E aí sim, ó. Quadrante inferior para endpoint. Quadrante inferior para endpoint. Quadrante inferior para endpoint. Para endpoint. Para endpoint. E para endpoint. Beleza. Fácil, não? Bem simples, na verdade. Tá, gente? É só questão de treinar. Tá, gente? Vocês têm que treinar bastante esse comando para entender, né? Às vezes na prática vocês também adquirem isso, às vezes não, né? Sempre na prática vocês aprendem isso. A ideia é que quanto mais vocês treinem, mais rápido vocês vão conseguir desenvolver, né, essa habilidade de entender qual ponto eu devo pegar para levar a minha cópia até um ponto em específico, né? O ponto desejado. Ok?
Antes de finalizar, só uma dica aqui, tá? Se você digitar CP, também funciona como copy, tá? Não é só CO, CP também funciona, olha só. Digitar CP e funciona, tá? Só uma dica, tá, gente? Mas eu acho o CO mais prático porque vocês lembram daquela dica lá das letras, né? Dos atalhos. Lembra como é que era? É a primeira. Se não for a primeira, é a primeira e a segunda. Se não for nem a primeira, nem a segunda, é a primeira, a segunda e a terceira. Nesse caso aí, CO ficaria mais prático de lembrar, né? Beleza, então, gente. Espero que vocês tenham curtido. Espero que tenham entendido o comando copy, tá? Na sequência, a gente vai ver o comando move. Fiquem com Deus, bons estudos. Até mais.